Boa noite, queridos irmãos. A graça do nosso Pai sobre suas vidas. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida e seu culto de domingo. Queridos, é com alegria que chegamos até a sua casa. Gostaria que você convidasse sua família para nesse momento nós termos uma parte diante do Senhor. Querido, muitas vezes nós corremos durante todo o nosso dia com tantas coisas e não nos sobra um tempo para que, como família, tenhamos um tempo de meditação, um tempo de alinhamento, um tempo de estar na presença do Senhor como família. E é importante, eu quero destacar nesse início de pregação, nesse início de ministração, que nós como igreja, o Ministério Cristão Fé e Vida, tanto em Santo Ângelo, quanto em Porto Xavier, quanto em Santa Rosa, quanto em qualquer lugar que esteja chegando esse vídeo, até fora do país. Sim, queridos, pessoas de fora do país têm nos ouvido, e isso, querido, nos alegra muito saber que esse meio, nesse tempo, que é um tempo de dificuldade, um tempo que nós nunca tínhamos vivido, o Senhor tem nos dado a condição de fazer algo diferente. E nessa noite eu quero destacar para você a importância de estarmos unidos em oração. Querido, estamos voltando aos nossos cultos presenciais, mas não deixando, querido, para aqueles irmãos que têm uma certa dificuldade em estar juntos como congregação, esse culto online. Esse culto online, ele está no YouTube, no Facebook, todas as quartas, 7h30 da noite, e domingo, 7h30 da noite. É um prazer nós estarmos com você, querido. Quero nessa noite destacar uma palavra muito especial que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Querido, na verdade, há muitos meses nós estamos falando sobre a importância da igreja ser trazida de volta para um alinhamento completo da parte de Deus. Entendemos, como pessoas que têm se debruçado sobre as Escrituras, lido, estudado, de que esse tempo em que vivemos, esse tempo que muitos falam em situações como uma dificuldade mundial, de que logo após essa pandemia, essa que vivemos de coronavírus, outras coisas virão. Nós, como igreja, temos compreendido, querido, que não importando a época em que vivemos, entenda isso. Se nós vivêssemos há 200 anos atrás, nós não teríamos um meio como esse para nos falarmos. Mas, se por um acaso nós tivéssemos que voltar a esse tempo de não ter YouTube, de não ter internet, de não ter TV, de não ter a comunicação via WhatsApp, via Instagram ou qualquer rede que hoje nós temos, nós teríamos e trabalharíamos nesse mesmo pensamento. Óbvio que não atingiríamos o mesmo número de pessoas que atingimos hoje, mas teríamos essa mesma forma de pensar que o nosso Senhor, Ele é conosco cada dia. O Senhor tem sido bom, mas como igreja compreendemos da bondade de Deus, mas compreendemos que esse Deus é um Deus justo. Abra comigo, querido, você que tem Bíblia, eu diria num culto, mas como você está na sua casa, com certeza você tem o celular, você tem um tablet, você tem a Bíblia, como eu tenho aqui, ela de uma forma em papel, eu não sei. Mas eu quero que você abra no Novo Testamento, no livro de Efésios. Queridos, o apóstolo Paulo, quando ele fala à igreja dos Efésios, e a gente leu já bastante Efésios, ele mostra o quanto é necessário. E por isso, eu comecei dizendo que se nós voltássemos 200 anos, nós diríamos a mesma coisa. Se nós voltássemos 500 anos, se nós voltássemos 1000 anos, se nós voltássemos 2000 anos e estivéssemos no tempo dessa igreja de Éfeso, nós diríamos a mesma coisa. Porque aqui o apóstolo Paulo traz uma compreensão que, na verdade, no decorrer do tempo foi se perdendo.
mas ela é necessária que nós resgatemos ela. Cristo como sendo o centro de todas as coisas. Desde Gênesis, passando por cada uma das dificuldades que os patriarcas tiveram e a promessa que foi feita para Abraão, que até o próprio Cristo esteve com ele e falou das promessas que o Senhor tinha. Ah, pastor, o que significa isso? Dá uma olhadinha em alguns vídeos anteriores, você vai compreender isso quando nós falamos lá sobre a pedra angular, Cristo sendo a pedra angular. E é importante, querido, nós compreendermos que quando Cristo é colocado no centro, tudo se recoloca numa posição correta. E aí nós temos, querido, aquilo que é o plano eterno de Deus. Cristo como Rei de todas as coisas, como aquele que impera no sentido não de uma forma autoritária, mas de uma forma de poder, sabedoria e juízo. Juízo esse, querido, que muitas vezes, pelo decorrer do tempo, e nós vamos falar bastante sobre isso hoje, nós não compreendemos. Mas quando nós começamos a estudar a Escritura e começamos a compreender que Cristo tem que ser o centro, nossa vida é transformada. E leia comigo então Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz assim: finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas astutas do diabo. Versículo 12. Porque não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, ficardes firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, e calçado os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, quando nós lemos esse texto, e muitas vezes você já recebeu, e muitas vezes você já postou, vamos nos cingir da armadura de Deus. É importante, querido. Mas eu quero destacar nessa noite algo muito sério sobre esse texto que nos é trazido nessa noite, que tantas vezes nós trazemos. Ele diz aqui, querido, e eu quero destacar em especial, quando ele diz assim: a nossa luta não é contra carne nem sangue. Significando o quê, querido? Que a nossa luta não é contra pessoas, que a nossa luta não é que o nosso presidente que está doente, ele morra, ou que o Lula morra, ou que alguém esteja em uma situação de dificuldade e venha sofrer. Não é nada disso, nossa luta não é contra isso. A nossa luta é diária, querido, porque o mundo em qual nós vivemos, e aqui nós podemos observar, porque o Senhor, Ele permite que o apóstolo Paulo nos ensine dizendo: sejam fortalecidos, porque vai haver uma luta diária, querido, mas essa luta diária não é contra carne nem sangue, então não são contra pessoas.
A luta, na verdade, e aqui ele ensina várias indumentárias de uma armadura, mas eu quero destacar o principal quando ele diz a arma que nós temos. O capacete, o escudo, apesar do escudo, se você não tem uma arma, ele pode também ser uma arma, mas ele não é uma arma dita. A única arma aqui que nós temos é a espada. E a espada é o quê? A palavra de Deus. Eu quero, querido, que você abra comigo em outro texto. E eu acho importante nós fazermos isso, andarmos na Bíblia, caminharmos na Bíblia, nos adaptarmos aos livros aos quais nós lemos. Por quê, querido? Nós vamos compreender que lendo a palavra, e isso é uma coisa que eu quero destacar nessa noite. Queridos, conversava com uma pessoa da área de educação e perguntava para ela, é uma pessoa que já teve bastante tempo na área de educação, na verdade eu conversei com mais de uma, e eu perguntava como hoje as crianças, e isso eu tenho uma experiência própria vendo, né, isso tudo, como hoje é difícil para as pessoas lerem. E se nós formos pegar as escrituras, nós vamos ver que o Senhor ele destaca em vários pontos. Amados, observem a lei do Senhor. Observem os seus estatutos. Eu gosto sempre de destacar esse texto de Provérbios, que diz, pega a palavra, ata no teu pescoço, coloca junto das tábuas do teu coração. Querido, a palavra ela tem que estar perto de nós. Por quê? Lendo o texto de Efésios, e agora eu quero que você retroceda e vá no Velho Testamento e pegue o livro de Jó. Isso, o livro de Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. A história de um homem que foi fiel a Deus, apesar das dificuldades que viveu. E é interessante nós lermos o livro de Jó, apesar de que, eu quero já lhe adiantar, você ler o livro de Jó é muito complexo. É complexo. Por que é complexo? Porque a forma como o livro de Jó foi escrito é uma forma poética. Uma escrita que nós não temos mais hoje. A forma como foi escrito o livro de Jó, nós não temos o costume de ler esse tipo de literatura hoje. É uma forma mais, vamos dizer assim, relacionada ao tempo em que ela foi escrita, ela é um pouco mais dada ao poema. Ela é mais como uma narrativa de uma peça de teatro. Porque você observa no capítulo 1, você vê um homem com a sua família, e o texto diz que ele era um homem muito temente a Deus, diz que ele era um homem que tinha o coração em Deus, e que ele tinha os seus filhos e suas filhas. E quando seus filhos e suas filhas iam fazer uma festa, logo após a festa que eles tinham feito, Jó, segundo o costume dele, e o costume que ele tinha recebido, ele morava em Ur, dos caldeus, então automaticamente, a gente, se for fazer um raciocínio, a gente começa a pensar, mas para um pouquinho, ele estava em Uz, quer dizer, Uz, não em Ur, Uz. Nós começamos a pensar, mas para um pouquinho, porque esse costume, ele tinha recebido isso. Ele tinha recebido esse ensino. E ele passava para os filhos dele. Mas mesmo passando para os filhos dele esse ensinamento, essa continuação de compreender as coisas, que é o quê? Levar a palavra para os seus filhos. Mesmo assim, ele ia diante de Deus e sacrificava diante do Senhor, caso algum filho tivesse cometido um pecado, ele já estava diante do Deus Todo-Poderoso, suplicando pelos seus filhos. Pastor, mas hoje em dia nós estamos vivendo um tempo de graça. Cristo morreu na cruz por nós. Hoje em dia nós não temos mais problema com essa situação de pecado. Queridos, aí é que vai um grande erro nosso.
E aqui eu começo a pontuar, pegando a vida de Jó, pegando o texto de Efésios capítulo 6, que diz que nós temos que ter a armadura, e compreender que o mundo em que nós vivemos, ele é um mundo muito cheio de falácia, muito cheio de narrativas, muito cheio de um pensa isso, outro pensa aquilo. E eu, de forma alguma, quero estabelecer que o Ministério Cristão Fé e Vida tem um pensamento o qual você tem que seguir à risca, porque senão você vai para o inferno. Não é nada disso. Como eu destaco repetidamente isso, nós queremos que você, como pessoa, seja alguém que possa pensar sua vida e entender por aquilo que você conclui aonde e como você deve andar. Óbvio que eu, sendo um pastor, eu tenho princípios comigo que eu fui aprendendo, que eu fui entendendo, não por mim mesmo, muitos deles. Não. Porque o Miguel Luciano, ele é, hoje, algo que Deus foi construindo dentro de mim, porque eu fui permitindo. Como eu falava num culto que eu estive em Santa Rosa esses dias, queridos, eu venho de um grupo de irmãos que nós começamos algo e essa igreja que nós começamos, esse trabalho que nós começamos, não continuou. Mas eu continuo aqui no mesmo púlpito, é como eu gosto de dizer aqui em Santo Ângelo. Eu estou aqui em Santo Ângelo há quase 12 anos, eu estou no mesmo púlpito pregando todo dia, todo domingo no mesmo lugar, todos me conhecem. E Jó era um homem que, ele diante de Deus, ele era conhecido. Esses detalhes, querido, que você pode ir pegando. O apóstolo Paulo, ele chega num determinado lugar e um grupo de homens pegam e começam a fazer exorcismos, dizendo: eu te exorcizo, Satanás, pelo Jesus que o apóstolo Paulo prega. Eles tomaram uma surra, isso está lá em Atos, eles tomaram uma surra e o demônio disse assim: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês eu não conheço. Dizendo o que é isso, querido? Que nós temos que ir para diante do Senhor e Ele nos conhecer, e Ele conhece a todos, vamos deixar bem claro isso, mas é no sentido de nós termos uma convivência de intimidade com o Senhor. É nós pegarmos tudo que a gente ensinou até aqui, dizendo que nós temos que reavaliar a nossa vida, dizendo que nós temos que permanecer numa confissão de fé, num arrependimento, numa confissão de fé, num estar adorando o Senhor, num estar diante dEle a cada dia. Tudo que nós falamos até aqui, pegando tudo isso, queridos. Um homem diante de Deus. Esse era Jó. Leia comigo lá no versículo, deixa eu me ver aqui, 1:7. 1:6. Diz assim, Jó 1:6. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. Aqui, querido, você já nota que a narrativa ela é uma narrativa quase que apresentando um ensaio, um pensamento. E diz assim, e o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e vir sobre a terra, e nela andar para cima e para baixo, ou daqui para ali, rodeando a terra, olhando, indagando. Queridos, é muito importante nós entendermos que a nossa luta ela não é contra a carne nem sangue. E às vezes nós pensamos que o problema está naquela pessoa que fez mal para nós, querido. Aquela pessoa é alguém que necessita do amor de Deus tanto quanto você, quanto eu. E o que nós temos que cuidar é que às vezes nós estamos combatendo pessoas. E o que nós tínhamos que combater é a artimanha do inimigo. E aqui eu destaco um texto de Coríntios também que diz que ao Senhor foi dado todo o poder. Então, o inimigo ele tem poder, mas ele tem poder do quê? De
permitir, ou melhor, de colocar no coração do homem, inflamar o coração do homem pela própria natureza dele, para destruir a vida dele. Eu quero aqui, querido, nessa noite, olhando para essa câmera, dizer para você isso, fica registrado para o mundo inteiro ouvir quando a gente fala por uma plataforma dessas. Muitas vezes, querido, nós estamos lutando contra pessoas e nós não entendemos que o problema está no nosso ensinamento desde lá do início da nossa casa. Como assim, pastor? Sim, querido. Se você veio de um lar desestruturado, se você veio de um lar em que o seu pai era alguém que não lhe amava, sua mãe era uma pessoa que tinha tanta dificuldade sobre a vida dela, porque seu pai era opressor, e dessa forma você foi criado, o teu ensino, a forma que tu foi compreendendo as coisas, não é a forma que o Senhor tem para ti, mas sim aquilo que é o desejo do inimigo contra nós, que é o quê? Que é o apóstolo Paulo fala lá em Efésios para que nós nos cuidamos. Querido, ser forte contra as ciladas do inimigo. O inimigo ele tenta destruir hoje um casamento para que uma criança continue, ou melhor, ou ela viva o seu ambiente para que ela seja alguém inseguro, para que ela seja alguém que tem medo. Eu e a pastora Márcia estávamos olhando esses dias uma situação de uma criança com uma idade já bem avançada, e quando nós olhamos para aquela criança estava tendo um comportamento como se ela tivesse, uma criança de 13, 14 anos, um comportamento como um bebê, escondida num canto, meio que olhando para os lados, assim, já uma criança já de 14 anos, que deveria já estar conversando, socializando, ela num cantinho, escondida, olhando para os lados, assim, e aí quando a gente menos esperou, botou a mão, o dedo dentro da boca, e como que num estado de introspecção. E aí nós podemos pensar assim, vamos amarrar Satanás na vida dessa família, pastor? Não, que ele não é isso, é maior que isso. Observa a situação toda, pegando isso que eu falei até agora, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, então não é contra pessoas, mas sim contra situações ciladas que vêm sobre nós, e nós temos que ter o poder de Deus sobre nós. Jó, então, vamos captar aqui o que Jó está falando. Satanás está andando ao derredor, Deus diz para ele. O Senhor disse a Satanás, versículo 8, tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito, íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal. Gente, Ezequiel, capítulo 14, diz que há 3 homens aos quais Deus imputou, ou colocou, ou viu neles justiça. Noé, homem justo no meio de uma nação totalmente injusta. Daniel, homem íntegro no meio de um povo em que todos adoravam o próprio rei, ele continua na presença de Deus. Ezequiel, eu anotei aqui, Ezequiel. Ezequiel 14, Noé, Daniel e Jó. Homens que fugiam do mal, que tinham a justiça. Por quê, querido? Porque permaneciam no Senhor. E isso nós conseguimos ver, querido, na continuação da história, porque diz assim, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele, sobre sua casa e sobre tudo que ele tem, e por todos os lados o cercaste? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e suas posses, aumentando-as na terra? Mas estende tua mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. Querido, o inimigo ele está sempre colocando situações ou armando ciladas para que nós venhamos ter uma atitude e renegar o nosso Deus. É como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 2, que diz que
Muitos entram na doutrina, no ensino de Balaão, que ensinava o povo a pecar, a se voltar, a estar contra Deus. Querido, esse é o nosso problema. O nosso problema, e agora eu poderia ficar aqui lendo praticamente todo o início de Jó, mas você conhece a história, ele perde os filhos, ele perde o gado, ele perde tudo que ele tem, e Satanás vai mais uma vez na presença de Deus e fala para Deus, então toca na saúde dele, e ele é tocado na saúde, e esse homem, ele tem lá no capítulo 3 de Jó, é muito interessante, mas é como eu falei, é um texto complexo, que precisa ser lido com muito cuidado, porque tem uma forma muito poética. Então, às vezes, nós olhamos o texto de Jó, nós não podemos pegar ele de um jeito como que um texto, por exemplo, uma história como a história do rei Davi, que é uma narrativa completa, mas é uma narrativa sincronizada. Jó, ele tem muitos significados, muitas tipologias. Então, quando eu leio Jó, eu estou lendo uma poesia. Mas eu compreendo de uma forma total que esse homem, Jó, ele foi alguém que esteve diante do Senhor e temeu. Temeu porque ele continuou firme mesmo na dificuldade. E aí eu destaco o Salmo 23, que eu gosto de falar, e inclusive esses dias eu estava pensando, o meu pastor, o meu discipulador, um dos meus primeiros discipuladores, meu primeiro discipulador, ele chegou para a igreja, nós éramos poucos, ele chegou para a igreja e disse assim, gente, hoje vocês vão decorar um salmo. E eu escolhi decorar o Salmo 23. E ali eu decorei o Salmo 23. E aquilo se tornou uma verdade na minha vida, porque eu não só decorei, mas eu tentei viver o Salmo 23. E quando aquele texto que diz, lá no final do Salmo 23, diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu vivi isso na minha vida. E de forma alguma, meu Deus, misericórdia, ser um homem que tenta se comparar com qualquer um dos personagens bíblicos, de jeito nenhum. Mas eu vejo Jó como alguém que entendeu Cristo mesmo antes de Cristo vir. No capítulo 3 de Jó, ele diz, por que eu nasci? Por que eu vivi? Por que eu surgi? E ele tem essa indagação, querido, e quando eu li esse texto, eu comecei a observar quantas pessoas no nosso tempo estão sucumbindo pela dificuldade que estão vivendo. Empresários que têm se desmanchado e sofrido porque têm perdido tudo aquilo que por muito tempo eles trabalharam para ter e hoje estão perdendo porque a economia diminuiu, porque situações aconteceram. Querido, eu quero te dizer que quando eu leio Jó, eu compreendo um homem que entendeu Cristo antes do seu tempo. Mas eu quero narrar mais uma coisinha muito séria. Jó, ele tinha 3 amigos. Elifas, Bildade e Zofar. Querido, se você for ler, você vai entender, você vai ver muito forte. Esse Elifas, ele chega para Jó e diz assim, cara, vamos pensar, o porquê você está nessa situação difícil? Por que você está vivendo uma coisa tão difícil? Observando a Escritura, Elifas falando, observando a Escritura, vendo todas as coisas, eu chego a uma conclusão. Tu pecaste contra o nosso Deus. Por isso veio tudo isso sobre a tua vida. O segundo, Bildade, ele representa aquele estilo de pessoa que tem sabedoria, porque ele fala de coisas muito profundas. A narrativa, quando está se falando de Bildade ali em Jó, é uma narrativa de muitas complexidades do ser humano, como o ser humano veio, nasceu, tudo isso. Mas Jó, ele permanece olhando para aqueles amigos dele. E quando chega o terceiro, Zofar, esse sim, queridos, esse pisa por cima de Jó. O que o senhor quer dizer isso? Pegando o texto, querido, de Efésios, que diz que nós devemos estar firmes contra as ciladas do diabo. Eu olho
o número de vozes que vem sobre nós nesse tempo. Faça isso. Não, cara. Vai lá e escreve no Facebook. Esse cara aí falou contra aquilo que tu pensa. Vai lá e bota uma coisa para ele lá no Facebook. Bota mais outra coisa lá no WhatsApp para o outro. E briga com aquele, e briga com aquele outro. Queridos, nós não compreendemos que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra um sistema de pensamento que diz que a centralidade de Cristo perdeu o seu tempo, que a centralidade de Cristo perdeu a sua hora, que a vontade de Deus perdeu o seu lugar. Com todo o pensamento, querido, você abre hoje uma TV, você abre um canal de TV para olhar, você abre, um jornal para ler, você vê a dificuldade, um indo para um lado, o outro indo para o outro, e qual o lado que nós temos que ir? Para o lado, queridos, que diz: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa família, tem misericórdia do que nos cercam, traz bom grado sobre as pessoas. Querido, quando eu leio Jó, eu compreendo que ele não discutiu com seus amigos, mas ele viu na narrativa de cada um deles, e nós temos que ver, querido, na narrativa de cada pessoa que está do nosso lado, e abençoar todos. Jesus era assim. Eles batiam no rosto dele, e ainda taparam os olhos dele, e batiam com uma cana, tinham colocado uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, batiam com uma cana na cabeça dele e diziam: adivinha quem está te batendo? Diz o nome, se és tu o grande mestre todo-poderoso, se tu és o Cristo mesmo, tu tem o conhecimento de todas as coisas e a sabedoria total. E Jesus não murmurou. Por quê? Porque ele entendia que a cruz era necessária para que eu e você tivéssemos a força suficiente para enfrentar o tempo em que estamos enfrentando, a dificuldade que estamos enfrentando. Querido, não importa onde você esteja, não importa se você é uma pessoa que está com câncer, eu quero te dizer que o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele esteve naquele lugar para que Ele pudesse te dar força para você vencer qualquer dificuldade nesse tempo. Pastor, o senhor está dizendo numa cura completa. Querido, uma cura ou não, eu quero dizer que eu continuo adorando o meu Senhor. É algo difícil para esse tempo, porque nesse tempo as pessoas dizem: vamos para Cristo, porque Ele vai trazer um modelo novo, uma vida nova para nós, querido. A palavra está aqui para nós lermos. E a palavra diz que o que importa é nós salvarmos a nossa alma diante do Senhor, é nós salvarmos a nossa compreensão, não entrarmos em doutrinas falsas, mas permanecermos dia a dia em uma busca completa ao Senhor. Jó 37, ele está compreendendo o que houve com ele, está entendendo de uma forma difícil. Ele está fazendo uma narrativa, e lá no capítulo 37, versículo 14, diz assim, versículo 13, 37, 13. Ele faz vir, seja por correção, ou por sua terra, ou por misericórdia. Ouve isto, ó Jó. Para e considera as obras maravilhosas de Deus. Acaso tu sabes quando Deus as dispôs? E fez brilhar a luz da sua nuvem? Conheceste tu o equilíbrio das nuvens e a obra maravilhosa daquele que é perfeito em conhecimento? Como tuas roupas são aquecidas quando ele aquieta a terra com o vento sul? Entendeste com ele o céu, que é fonte, e como um espelho fundido? Ensina-nos, que ele diremos, porque não podemos ordenar nosso discurso por causa das trevas. Ser-lhe-ás contados o que ele falou? Se um homem falar certamente,
ele será engolido. E agora os homens não veem a luz brilhante que está nas nuvens, mas o vento passa e as limpa. Bom tempo vem do norte, e o Deus com uma tremenda majestade. Capítulo 38 diz assim: então o Senhor respondeu a Jó, através de um redemoinho, e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos, como um homem, que exigirei de ti, e tu me responderás. E, queridos, aqui o Senhor ele começa a narrar grandes coisas para Jó. E Jó começa a compreender que a luta dele não era contra os amigos, não era contra as vozes que estavam em torno dele, não era contra as coisas que tinham acontecido até ali contra ele. E aí, queridos, é um dos meus textos preferidos. Aqui Jó, no capítulo 42, diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sei que tudo podes, qualquer coisa podes fazer, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é esse que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso proferi que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, e eu falarei, exigirei de ti, e tu declararás a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Querido, há uma tradução que diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos é frustrado. Te conhecia só de ouvir falar, mas não de contigo andar. Efésios capítulo 6. Cingi-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer ainda inabaláveis. Querido, as dificuldades que nos vêm nesse tempo, as situações que nós temos para curar dentro de nós, as situações que temos para vivenciar nesse tempo, elas estão contidas todas em uma só coisa: palavra de Deus, a saber, o próprio Cristo em nós, a saber, o próprio Cristo trabalhando dentro de nós, a saber, o próprio Cristo sendo em nós verdade absoluta. Não mais como éramos antigamente, que tínhamos um sistema de religião, não. Ou como alguém que chegou e disse: cara, vive desse jeito aqui. Não, querido, não faça isso. Não viva por ensinamentos de religião, não viva por ensinamentos de guardar dias, não viva por ensinamentos de coma isso, não coma aquilo, não viva por ensinamentos de dizendo assim, ó, ai, não presta dizer isso, não presta fazer aquilo. Não seja uma pessoa que pega alguma coisa para fazer uma simpatia, para que aconteça algo você. Não! Tome a atitude de um homem. E vamos voltar lá para nós encerrarmos, lá em Efésios. Tome uma atitude como o homem Jó teve, de olhar única e exclusivamente ao seu Deus. Querido, eu posso ser maluco da cabeça para você dizendo isso, mas eu entendo que Jó, mesmo antes de ter visto, e mesmo antes de ter trabalhado tudo isso na vida dele, e quando ele lá no capítulo 42 compreende as coisas de Deus, eu lendo aqui, eu fiz essa conexão e eu compreendi, meu Deus, como é tremendo isso. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Jó estava firme. Deus devolveu tudo para ele. Mas porque ele continuou
na fidelidade. Porque não luta contra carne nem sangue. Elifas, Bildade, Zofar, são figuras do tempo em que vivemos, pessoas que falam muitas coisas, figuras humanas. Figuras humanas que são muitas vezes manipulados pelo o seu coração, manipulado pela sua ganância, manipulado pelo seu desejo de justiça própria. A nossa luta é contra o inimigo que desde lá da serpente tenta fazer com que o homem sofra consequência daquilo que ele vive, para tirar ele do quê, queridos? Olha só. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas desse mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Desde lá de trás. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal e, havendo feito tudo, ficar ainda firme. Firme para quê, querido? O tempo do fim. O tempo final. Aí alguém diz assim, eu acredito no tempo final. Cara, se eu não vivo no tempo final, eu não sei o que eu estou vivendo. Eu nunca ouvi falar de um tempo em que as pessoas não poderiam ir e vir. Ah, pastor, mas teve um tempo de guerra que viveram uma situação pior. Concordo. Mas são esses tempos que a gente compreende o valor que tem nós estarmos firmes com Deus. A continuação do texto diz assim, estáis, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Tiago, no capítulo 5, 11, diz assim, ouviste a paciência de Jó? Homem que ficou justo e não murmurou contra tudo que estava contra ele. É essa justiça que o Senhor quer sobre nós hoje, que não é a nossa própria justiça, é uma justiça que vem dele mesmo. Jesus é a nossa justiça. Ele nos justifica e Ele é a nossa justiça. Ele, quando sobe aos céus, Ele senta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e começa a pedir por nós. Ele é o nosso advogado diante do Senhor. É Ele que advoga a nossa causa. Mas, quando chegar o tempo final, esse advogado vai ser o juiz. É uma coisa tremenda. E a continuação do texto diz, e calçando os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Queridos, não vai haver volta de Cristo se não tiver a pregação de um evangelho verdadeiro, não é aquele mais evangelho que eu chego para o irmão e digo assim, ou para um conhecido, vamos lá na minha igreja para te ver que legal. Não! Olha a minha vida, como eu tenho mudado. Olha como eu tenho sido transformado. Olha, na verdade eu nem digo olha, na verdade eu digo... Eu não falo, as pessoas veem a mudança em mim, veem a transformação, veem o Jó dentro de mim, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todo o dardo inflamado do maligno, querido, e aquelas coisas que o inimigo tem falado todo dia, dizendo não vai dar, vai destruir. Não, cara, eu estou firme no meu Senhor, eu estou firme naquilo que Ele colocou no meu coração. Tomai o capacete da salvação, que é o próprio Cristo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Querido, eu creio que a arma mais poderosa nesse tempo é nós aprendermos as Escrituras. É nós entendermos como Jó, que discursa diante dos seus amigos e fala a palavra. É sermos como Davi, que tinha no seu coração a própria palavra, ele viveu a palavra, ele era a palavra. Ou sermos como o apóstolo Paulo, que em suas narrativas ele sempre teve um pensamento alinhado e ponderado. Por quê? Porque ele conhecia as Escrituras. Como o próprio Pedro, que diz que as Escrituras, a tudo tem valor. Esse é o tempo, querido, de nós permanecermos firmes na armadura de Deus. E essa armadura, querido, não é algo que eu revisto quando eu tenho um culto e eu começo a orar. Não. É no meu diário, vivendo a palavra de Deus. Querido, que nessa noite você possa se alegrar em ler a palavra, em escutar a palavra. Eu te convidaria a rever os nossos vídeos
Eu te convidaria, querido, a você ver cada vez que estamos trazendo um trabalho como um trabalho sensacional que tem sido a escola de capacitação. Ah, pastor, mas eu não fiz alguns temas. Não tem problema, todo mundo pode olhar. Como estudo, se você quiser, nós mandamos a apostila para você imprimir. É só falar comigo. A gente manda a apostila para você imprimir, querido. Não vai te custar nada. Na verdade, vai custar só a impressão para você fazer. É importante, querido, nós estarmos firmes naquilo que o Senhor tem plantado no nosso coração. Ele como centro da nossa vida. Amados, quero orar por ti nessa noite. Quero abençoar a tua vida e da tua casa. Semana que vem temos a ceia do Senhor. Quero te convidar já para você estar providenciando tudo. Se você quiser estar conosco num dos nossos lugares de adoração, num dos nossos prédios, estaremos, se nada mudar em relação a essas bandeiras que têm mudado, nós vamos estar juntos. Feche teus olhos. Pai, nessa noite eu quero muito mais do que uma oração que muitas vezes fazemos nas igrejas. Pegando essa armadura e começando a ser a pessoa que pode estar dentro dessa armadura. Alguém que está buscando o Deus Todo-Poderoso. Tu não buscas, Senhor, sobrenaturais no sentido de pessoas que nunca tiveram pecados. Pelo contrário, tu busca pecadores para absolvê-los e trazê-los para um novo entendimento e aí ter essa armadura sobre si. Senhor, principalmente, Senhor, nessa noite eu quero te pedir que nós possamos embanhar a arma poderosa que é a Tua Escritura na nossa mão, para vencer todo o mal, Senhor. E que Teu nome esteja a cada dia sobre nós. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje te conheço de contigo andar. Que assim seja com cada um que está nos escutando nessa noite, para que Teu nome seja honrado, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, importante você estar conosco. Queremos já há alguns dias estar trabalhando um pouco mais com alguns vídeos, mas temos tido alguma dificuldade técnica em relação a situações que a gente tem para fazer isso. Mas que o Senhor possa falar conosco nessa semana. Querido, se você tem seu dízimo, sua oferta, sua primícia, não deixe de entregar qualquer valor que você tiver. Tem sido importante isso para a continuação de algumas coisas que nós temos feito. Em breve, querido, nós vamos estar liberados totalmente e poderemos honrar o nome do Senhor cada vez mais com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que a graça do Senhor esteja sobre você, que o amor do Pai te acompanhe essa semana. Efésios diz que se nós colocarmos essa armadura, nós estaremos firmes com Ele. Não importa a situação. Então, não importa a situação que vier essa semana, você vai estar firme com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.